nós da Revolução Brasileira decidimos no último fim de semana, numa plenária nacional, o voto nulo. E o voto nulo, para nós, é uma consequência da nossa análise. Porque a contradição que está colocada aqui na posição do Rui é que ele faz uma avaliação ultra pessimista da campanha do Lula e vai por um voto de apoio ao Lula. Nós temos clareza hoje, em larga, mas uma clareza, assim, uma convicção profunda de que uma esquerda com tal desarme é incapaz de propor qualquer mudança, e incapaz de fazer duas coisas essenciais. Primeiro, aquilo que a consciência ingênua chama de barrar o neoliberalismo. O petismo, Lula e Alckmin não é capaz de fazê-lo. Dois, impossível que esboce sequer, que crie instrumentos para barrar isso que eles chamam genericamente de neofascismo. Não existe essa possibilidade. Então, veja que, diante dessas circunstâncias, e quero dizer algo mais aqui para os resistentes que nos escutam, para você, Cláudio, para o Rui, se a campanha do Lula fosse uma campanha que estivesse politizando, organizando politicamente, tendo uma clivagem à esquerda, tentando recuperar aqueles pontos centrais, quais seriam? Olha, nós vamos ter que retomar o Banco Central. Eu não estou nem falando dessa bobagem do teto de gastos, porque isso aí a direita desmoralizou. Paulo Guedes não respeitou o teto de gastos. Bolsonaro, o protofascista, não respeitou o teto de gastos. Isso aí é uma quinquilharia. Mas se o Lula dissesse, olha, vou recuperar o Banco Central e, portanto, vou fazer uma política monetária distinta dessa que está aí. Segundo, não só vou estancar as privatizações, como vou limpar a Petrobras dos investidores estrangeiros. O meu bordão, nenhum dólar na Petrobras, não é só a política de preço. Política de preço é cosmético. A política de preço é um instrumento pelo qual investidores nacionais e estrangeiros assaltam o Estado via Petrobras, num escândalo muito maior do que o Petrolão, muito maior do que o roubo na Petrobras. Aquele já era nefasto. Esse é mais gigantesco ainda, mais imoral ainda, sangra mais o Estado e o país do que aquele outro, que já foi nocivo. De tal maneira que se o Lula dissesse, eu vou recuperar a Petrobras, se o Lula dissesse, eu vou fazer um programa de ciência e tecnologia para nos tirar desse raquitismo científico e tecnológico e de uma pauta de exportações que está baseada em produtos agrícolas e minerais. Se Lula dissesse que ia rediscutir claramente algumas privatizações, se Lula dissesse que ia enfrentar o problema da concentração agrária, a concentração da propriedade da terra no campo e na cidade, e não estivesse disposto a continuar ampliando e dando força para o latifúndio através de crédito, através da expansão da fronteira agrícola, através da transgenia, através de todos os instrumentos que ele potencializou até hoje. Se ele tivesse alguma agenda nessa direção e não fosse as quinquilharias que ele está discutindo, nós teríamos a obrigação de rediscutir a nossa posição de voto nulo e talvez praticar essa posição que o Rui expressou aqui de voto crítico. Mas ele não está fazendo nada disso. E, finalmente, por isso que a gente decidimos pelo voto nulo, queria recordar aqui, finalmente, Cláudio, e os que nos escutam aqui, o Rui também, algo muito claro. Nas eleições de 2018, vejam, nas últimas eleições aí que eu tenho registro, nós tivemos 10 milhões de votos brancos e nulos e 29 milhões de abstenções. São 40 milhões de pessoas, de brasileiros, que estão, de alguma maneira, descontentes com o sistema, a ponto de ou se abster ou votar nulo e branco. Você veja que, nesse sentido, nós não estamos alimentando nenhuma posição de solidão. Ao contrário, nós estamos querendo entender e atuar em consequência de um diagnóstico para nós se avizinha uma crise gigantesca. Se tiver na mão de Bolsonaro, nós estamos perdidos enquanto a hegemonia na esquerda for da esquerda liberal. E se tiver na mão da esquerda liberal o governo, nós vamos ser colocados aqui, eu, o Rui, tantos outros que somos numa trajetória de esquerda, vamos ser colocados como responsáveis pelo governo Lula.